Olá, caros alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, eu gravei uma webconferência, mas parece que ela não conseguiu ser publicada. Aí eu estou aproveitando para voltar a falar sobre o assunto, dar a vocês um feedback em especial da atividade ou da tarefa número 7. Primeiramente, eu quero dizer que foi maravilhoso essa atividade, porque eu pude conhecê-los, né? Vocês já me conhecem pelo vídeo, vocês já tiveram a oportunidade de me ver várias vezes nas aulas online, mas eu não conhecia vocês, eu só conhecia vocês por nome. E aí eu queria conhecer a cada um de vocês, a fisionomia, o jeito, a maneira como vocês estão produzindo a língua de sinais. É praticamente uma avaliação não apenas de vocês, mas uma avaliação minha também. Eu queria ver como é que vocês produzem os sinais a partir das aulas que vocês tiveram. E eu fiquei muito contente, tanto da parte de vocês como da minha parte. A avaliação foi excelente para essa disciplina. Vocês estão realmente de parabéns pelo comprometimento, pela vontade de sinalizar, pelas estratégias que vocês utilizaram para a comunicação daquilo que nós pedimos na tarefa número 7, na atividade número 7. E é claro que eu busquei fazer a avaliação com calma, com tranquilidade. Daí por que alguns ficaram muito ansiosos? Cadê minha nota? Cadê minha nota? Eu preciso da minha nota. Claro, gostariam de ter um feedback, em especial nessa produção. Foi uma atividade, vamos assim dizer, uma atividade divisor de águas, né, nessa disciplina. Foi o momento que vocês se apresentaram, que vocês mostraram quem vocês são e a produção de vocês. Vocês gostariam de ter um feedback o mais rápido possível. Não resta dúvida que se eu estivesse na mesma posição de vocês, que se eu estivesse também na mesma condição, eu ficaria um pouquinho ansioso em receber a minha nota, saber se eu realmente produzi bem ou não na língua de sinais. Bem, mas uma coisa é certa, todos estão hoje com nota. Alguns vídeos eu não consegui abrir, possivelmente no canal do YouTube você tenha colocado, configurado no privado, eu não consigo abrir, mas eu postei uma nota que eu considero equivalente ao seu desejo de postar, ao você ter essa preocupação em realmente postar a atividade no momento certo, de acordo com o cronograma. Então vocês estão de parabéns no todo. Caso a atividade ainda está aberta, se você for lá configurar no YouTube e tirar do privado e deixar público para que eu possa ver a atividade, eu posso reavaliar e dar a sua nota, ok? Alguns receberam feedback meu, dizendo, olha, eu não estou conseguindo abrir o seu link, eu não estou tendo acesso à sua produção, à sua atividade. Então, aqueles que receberam esse feedback, vamos lá, eu acredito que vai dar tempo para a gente dar uma nota um pouco maior do que aquela que eu coloquei apenas pela participação de postar a atividade, tá bom? Bem, vamos lá, então falar um pouquinho dessa nossa atividade número 7, que foi a sua produção da língua de sinais. A sua produção, como eu disse, a grande maioria, quase todos, não foi a totalidade, 100%, mas praticamente quase todos fizeram o seu melhor na maneira de produzir os sinais que aprenderam, que buscaram, seja lá por meio de amigos surdos, pessoas que já conhecem um pouco da língua de sinais, por meio de aplicativos, na internet e assim por diante. Vocês foram atrás. Então, isso é positivo. Por isso que vocês merecem os parabéns. Agora, as notas que eu dei são de acordo com vários pontos em questão. Não só pela produção de sinais, mas pela maneira como a pessoa também produziu a sua atividade. Alguns mostraram um grande comprometimento, seriedade, né? Outros a gente percebe que fizeram um pouquinho na pressa, querendo postar, colocar logo a atividade o mais rápido possível, e é tudo isso que a gente avalia. A gente avalia a timidez da pessoa, a não timidez, alguns pela primeira vez, é claro, estão fazendo uma língua de sinais, e a gente avalia isso também, a gente não leva isso em conta, a pessoa está fazendo isso pela primeira vez, não vai fazer da maneira 100% perfeita um sinal, mas tem aqueles que a gente percebe que já tem um certo conhecimento, ou talvez já estejam
usando a língua de sinais em algum momento da sua vida, e aí a gente avalia com um pouco mais de rigor, né? É natural, porque a pessoa ela já tá sinalizando vários sinais de maneira interessante e adequada, e aí um outro sinal ele faz um pouquinho diferente, a gente percebe, bem, ele precisa ser ajudado nisso. Mas de uma forma geral, eu posso dizer o seguinte, que vocês produziram os sinais, tá? Como qualquer pessoa que pela primeira vez, ou que está iniciando, ou que tenha um pouco de conhecimento da língua de sinais, ela não vai produzir os sinais de forma muito fluente, de maneira adequada, como se fala uma língua materna, certo? Até mesmo nós usamos a língua portuguesa, a língua materna, e quantos de nós às vezes não sabemos falar adequadamente determinadas palavras, não é verdade? Então, quanto mais uma língua diferente, e uma língua de modalidade visoespacial, que é a língua de sinais. Claro, vão acontecer maiores dificuldades na produção, na fala de uma língua. Então, eu levei tudo isso em consideração, né? Pensei em tudo isso, vi o grau de dificuldade que vocês têm em aprender uma língua dessa modalidade. Assim como um estrangeiro que vem ao Brasil e começa a aprender o português, ele não vai falar as palavras adequadas ou até troca uma palavra pela outra, porque as palavras são parecidas, o jeito é parecido. Assim também acontece na língua de sinais. Vocês também mostraram em alguns momentos essa produção de uma pessoa que nunca falou em língua de sinais e agora está falando em língua de sinais, está fazendo o sinal. E aí nós vamos começar a trabalhar alguns que eu vi os que mais chamaram a atenção. Por exemplo, a questão de dizer meu nome, tá? Então, quando eu falo assim, meu nome, eu digo assim, meu, esse sinal aqui é meu nome. Ok. Mas alguns sinalizaram assim, eu nome. Dá para entender? Dá. A gente consegue entender porque alguns surdos utilizam-se também desta forma. Mas eles não estão dizendo meu nome. A gente traduz para a língua portuguesa como se o surdo estivesse dizendo eu tenho um nome e esse é o meu nome. Bem, então, nome é aceitável, mas a tradução não é meu nome, né? A tradução terá um outro significado. Mas tudo bem, só para nós entendermos essa diferença do eu e do meu. Não confundam, meu. Okay? Porque lembram, você, ele, tá? Eles, vocês, tá? Então, o apontamento é eu. Tá? Então, vocês, eu. Então, nós usamos isso aqui, é só para nós compreendermos bem. Não está errado falarmos meu nome. Quer dizer, eu pego a palma da mão, inverto ela em direção a mim, e aí eu faço meu nome. Não preciso dizer assim. Senão eu estaria dizendo meu nome. Meu nome. Estou repetindo meu. Tá? Não há necessidade disso. Ficar gramatical na língua de sinais. Muito bem. Outra coisa que eu percebi é a questão da datilologia, a questão dos números. Vocês produziram, eu gostei muito. Alguns tiveram dificuldade. Por exemplo, confundiram A com S, né? Então lembram, A, olha onde está o meu polegar. E S, onde está o polegar. Então alguns confundiram S com A, isso é natural, tá? Eu até sugiro o seguinte, quando você treinar mais uma vez a datilologia ou o alfabeto manual, faça de frente para o espelho. Ou seja, a pessoa tem que olhar aqui a palma da mão. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Então vejam que vocês viram isso. Alguns fizeram assim, né? Talvez quando usaram a letra I no nome, estavam usando o nome e aí de repente fizeram assim, a letra I, ou a letra A desta forma. Isso acontece, quem está aprendendo língua de sinais, porque já que ele vê essa posição, ele faz isso porque ele quer ver se está fazendo certo.
Isso assim também. Mas aí eu digo para vocês, tomem um cuidado, porque a letra I é assim, e isso aqui é um sinal que remete a um palavrão. Tá? Então a gente não usa, a gente tem que tomar cuidado nesse respeito. Tá bom? Ok? Outra coisa que nós vimos também foi a sinalização de mês. Então, mês. Veja, a configuração de mão é essa. Assim, você vem aqui, ó, nessa posição, tá vendo? Aqui, ó. Então, assim. Então, quem está olhando é assim, mês. Ok? Lembre-se que a configuração de mão, a posição, a locação, a orientação de palma de mão, o movimento, são todos fonemas da língua de sinais. Okay? Tem vários fonemas dentro de cada um desses grupos de fonemas. Então, quando eu mudo a posição, por exemplo, aqui é mês, mas se eu mudo a palma da mão virada para mim e faço esse movimento, eu estou dizendo colocar a camisinha, ou usar uma camisinha. Ok? Então, mudou o sentido, mudou o significado, certo? Então, eu tenho que realmente sinalizar a palavra mês. Eu notei também que alguns fizeram assim mês, ou assim mês, só que aqui quando você faz assim mês, você está usando temperatura, porque imagine um termômetro e aqui você tem os graus da temperatura. Então, quando você faz assim, está frio, assim, mais quente. Então, é o grau da temperatura. Isso é sinal para termômetro, temperatura e assim por diante. Não é o sinal de mês. Houve mudança. Então, a configuração de mão assim mês, mas se eu faço aqui outra configuração de mão, eu já estou usando ou dando outro significado na minha fala. Tá? Já estou dizendo outra coisa que não é aquilo que eu intencionei dizer. Mas essas confusões são naturais para quem está aprendendo a língua de sinais. E são naturais para quem está aprendendo uma língua pela primeira vez. A gente estuda, aprende, ouve direitinho, no caso das línguas orais, e aí quando vai repetir, a gente não consegue repetir perfeitamente. Ora, na língua de sinais também, especialmente na modalidade visoespacial. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês produziram, vocês estão de parabéns. Terão aqueles que vão dizer, que coisa é essa, você está fazendo errado, isso não pode, isso não sei o quê, e tal. Não se preocupem com isso. As pessoas que criticam são pessoas que não têm o conhecimento da língua de sinais, e se tem o conhecimento, tem um conhecimento muito limitado. Daí a preocupação de ficarem corrigindo tudo e corrigindo pessoas, especialmente aqueles que estão começando pela primeira vez a usar a língua de sinais. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês são uma turma que estão de parabéns. Eu gostei muito de ver a produção. Essa tarefa número 7, para mim e para vocês, foi uma tarefa muito importante, porque nós conseguimos nos avaliar, nós conseguimos ver o que nós estamos produzindo, conseguimos ver o que estamos fazendo durante o curso e aquilo que eu estou podendo produzir a partir do que eu aprendi no curso Cultura Surda e Libras, de Língua de Sinais. Bem, então o que eu quero dizer para vocês é isso, tá? Com respeito à tarefa número 7. Outras coisas que eu percebi também foi em relação ao sinal de matemática, aprender e alguns poucos outros sinais. Mas o mais importante é esse, o aprender e o sinal de Libras e matemática. Então, aprender, ok? Aprender. Alguns fizeram aprender, alguns fizeram aprender, outros fizeram aprender. Gente, estão aprendendo, né? Então é natural que você faça de uma forma um pouquinho diferente. Mas se eu estou dizendo aqui, é porque a maioria teve dificuldades de fazer isso, falar isso. Então parece que é um sinal que a maioria teve dificuldade. Os outros sinais eu não estou querendo corrigir. Então. A ideia é aprender, ok? Certo? Matemática, aqui, letra M. Matemática ou matemática, alguns fizeram assim, outros fizeram assim, outros fizeram assim, só que isso aí tem outros significados na língua de sinais, e alguns significados que podem gerar uma pequena confusão, mas matemática, ok? Importante você compreender isso. E sinal, língua de sinais, é essa forma aqui. Quando nós usamos esta forma, assim,
línguas de sinais, ou língua de sinais. Libras, língua brasileira de sinais, está incluído nesse sinal, língua de sinais, ok? Porque a língua brasileira de sinais tem um sinal específico, que é esse aqui, ó. Libras. Isso aqui é específico do termo língua brasileira de sinais, porque a ideia do Brasil, tá vendo? Ó? Brasil, você faz assim, você dá a ideia de Brasil, ok? É como se tivesse aqui a ideia da América, né? Nós temos o mapa, aqui, ó, certo? Aí imagina aqui, por exemplo, Brasil, está aqui na América, aí você está se referindo à língua brasileira de sinais, está o movimento da mão, dando a ideia de Libras também, a língua de sinais, melhor dizendo. Então, é apenas curiosidade para vocês, tá? Mas, quando você faz isso, eu entendo que é a língua de sinais, língua brasileira de sinais, está falando da língua de sinais, certo? Então, parabéns a vocês que fizeram a atividade número 7, tá bom? Já tem lá as suas notas, alguns fizeram uma produção, né, porque me mostrou que parece que já tem algum contato com surdos e contato com a língua de sinais, ou já fizeram algum curso de língua de sinais. Outros a gente percebe que é a primeira vez que estão sinalizando. E aí fizeram a sua produção, se preocuparam realmente em fazer o seu melhor. Alguns usaram estratégias muito interessantes, por exemplo, não sabia o sinal de nascer. Né? Eu nasci na data tal, né? Não sabia o sinal. E aí ele fez o quê? Datilologia. Nasci. Eu achei curioso, achei interessante, é uma estratégia. Outros parece que não entenderam bem como seria a atividade. E aí fizeram tudo que nós pedimos, tudo em datilologia. Tá? Então, assim, eu também fiz uma avaliação, concordemente, pensando também sobre essa dificuldade que a pessoa teve em entender como realizar a disciplina. Bem, enfim, vocês estão progredindo, vocês estão passando para outras atividades. Então, mais uma vez, sobre a atividade número 7, vocês todos estão de parabéns, tá bom? E aí eu dou só esses feedbacks para vocês com respeito a essa atividade. Em relação à atividade de número 8, poucos postaram a atividade, certo? Era uma atividade que você teria que ver os sinais e identificar quais eram os verbos simples, quais eram os verbos de concordância, os verbos de incorporação, tá? E também outros tipos de verbos. Então, poucos postaram essa atividade, mas foram corrigidos os que postaram, tá bom? Com respeito à atividade... sobre essa atividade 8, antes que eu passe para a atividade número 9, eu notei que alguns tiveram dificuldade em entender o que seria verbo de concordância e verbo simples. Então, mais uma vez, recapitulando, todo verbo de concordância é aquele verbo, quando você sinaliza, em que ele sai de uma locação e vai para outra locação para se aplicar a um referente. Então, eu tenho o verbo telefonar. Então, ele sai daqui dessa locação e vai para outra locação. Se eu digo assim, eu vou telefonar para você, eu vou telefonar para ele, ok? Então, eu fiz a sinalização. Ou ele me telefona, ou você me telefona, ok? Então, há os referentes. Ele é um verbo que ele precisa dos referentes e, nesse caso, ele está solto do corpo, tá? Já é diferente do verbo falar. Falar. Porque eu faço isso aqui, ó. No momento que eu faço para frente e volto, isso mostra como se tivesse um elástico aqui segurando e fazendo voltar. Então, falar não é um verbo de concordância, é um verbo simples, ou de não concordância. Ok? Então, eu percebi que alguns tiveram dificuldade de entender um pouco essa diferença. O verbo simples está sempre atrelado ao corpo, está sempre preso de alguma maneira ao corpo. Os outros não estão presos, igual o verbo ajudar, você vê, ele sai e foi para o referente. Tá? O verbo de incorporação são verbos que envolvem a questão de você incorporar algum objeto, certo? Então também foi entendido isso. E os verbos de negação, então está claro, são os verbos que dizem que, por exemplo, não aceito, não gosto,
tá? Não quero, né? Por exemplo. Então são verbos que têm a ver com a negação. Então, acredito que isso aí foram poucos os que tiveram uma certa dificuldade. Pensaram aqui, por exemplo, trabalhar, como ele está fora do corpo, pensaram que é um verbo de concordância, mas só que trabalhar não é um verbo de concordância, tá? Ele é um verbo que está preso, porque olha só, ele vai e volta, ele está como que preso, ele não faz assim trabalhar, ele não está se deslocando de um local para outro, mas ele está preso a um espaço, está como perto do corpo, mas trabalhando no espaço. Alguns talvez tenham visto uma sinalização, talvez alguém diz assim, porque eu trabalho lá, tá. Mas isso aí é sintaxe da língua de sinais. É como se eu pegasse o verbo e colocasse ele no espaço onde há um local específico. É diferente do verbo de concordância, que os referentes são os pronomes, as pessoas e assim por diante. Tá bom? Então, muito bem. Vamos lá para a atividade número 9. A atividade número 9, muitos têm tido dúvidas, feito algumas perguntas, mandado para mim e-mails. Aliás, um detalhe, né? Não há problema nenhum você fazer perguntas, querer saber alguma coisa, querer alguns esclarecimentos. Mas utilizem as ferramentas que há no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês têm um fórum de dúvidas da disciplina. Vocês podem postar lá as suas dúvidas. E ter paciência que a gente vai responder essas suas dúvidas, ok? No momento adequado, no momento certo. E aí, alguns têm mandado até para e-mail da empresa que eu participo, outros têm mandado para o meu Skype, às vezes ficam muito preocupados e ficam buscando na internet os meus contatos, às vezes até pelo WhatsApp. Usem o canal de comunicação que nós temos nessa disciplina, que no caso aqui é o ambiente virtual de aprendizagem da Docton. E aí nós queremos usar isso. Porque se você mandar para o meu WhatsApp, mandar para o meu e-mail particular, mandar para um e-mail de empresa, como é que eu não vou poder responder por aí. Tá? Então as respostas serão dadas nos canais que a Docton disponibiliza. Tá? Então aí uma dica para vocês ficarem num único espaço para fazerem tirarem as suas dúvidas, as suas perguntas. Nós temos lá, Fórum de Dúvidas da Disciplina. Está lá nas orientações gerais, logo no início do curso, você pode postar lá as suas dúvidas, que aí nós teremos o prazer de responder a essas indagações. Então, voltando à atividade número 9, muitos têm tido essa dúvida. Nós temos 2 vídeos em que eu sinalizo o plano parede e o plano chão. Ora, nós temos que entender que quando eu faço a língua de sinais, uso a língua de sinais, eu falo nela, eu uso o espaço à minha frente. Eu tenho aqui esses espaços, certo? Como eu posso também usar esses espaços à minha frente. Aqui um pouco mais para trás, um pouco mais no nível médio, um pouco mais na frente. Ok? Eu uso esses espaços, seja no plano parede, seja no plano chão. Nós queremos com essa atividade que você treine a sua percepção visual, tá? Para você ver o que está sendo sinalizado e aonde está sendo sinalizado. Porque na hora que nós entrarmos no assunto da sintaxe espacial, que é como nós vamos formar as frases, ou vamos colocar a ordem dos sinais de acordo com a estrutura sintática da língua de sinais, nós precisamos perceber o que está sendo sinalizado em cada espaço, em cada lugar. Então você tem o plano parede e o plano chão. O que nós vamos fazer? Lá na atividade número 9, pede para você baixar os arquivos. Tá? E parece que houve uma pequena dificuldade técnica nesse sentido. O que nós fizemos? Disponibilizamos os arquivos lá no fórum de dúvidas da disciplina. Então você tem lá os 2 arquivos em PDF, tá? Do plano parede e plano chão. O que são esses arquivos? É uma tabela que tem 9 espaços. 9 espaços. E aí o que você vai fazer? Você vai ver o vídeo, por exemplo, plano parede. Você pega o papel, imprime esse arquivo, ok? Você pode imprimir. E aí você faz o quê? Você vai ver a minha sinalização no plano parede. Se eu faço um sinal aqui, se eu faço um sinal aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ok? Aí você vai ver. Se eu sinalizei desta forma aqui nesse espaço, lá no plano parede, você tem os quadradinhos. Você vai ver o quadradinho de cima. Se o sinal está aqui, vai ser lá de cima. Se o sinal está aqui,
está no lado de baixo. Aqui, você está aqui, está no meio, né, dos quadros, da tabela. Então você vai sinalizar, vai ver o que eu sinalizei, melhor dizendo, vai escrever em português. Escreva à mão, você vai imprimir o arquivo, aí você escreve à mão. Você faz isso tanto no plano parede como no plano chão. Tem um vídeo para o plano chão, um vídeo para o plano parede. Você fez isso, escreveu, pode tirar uma foto do seu celular, pode escanear. Existem aplicativos de celular que você pode escanear, ok? Você pode escanear por meio de um hardware que você tenha ou que um amigo tenha e manda esse arquivo para nós. Manda esse arquivo, né? Você pode salvar, inclusive, escanear e salvar em PDF também. Você pode fazer isso. Está lá escrito a sua mão, ok, mas você tirou uma foto ou escaneou e salva em PDF. Salvou em PDF, manda esse arquivo, os dois arquivos, plano parede e plano chão, manda para que eu possa fazer a avaliação. Então, eu acho que com isso, com essa explicação, eu tirei essa dúvida de vocês com respeito à atividade número 9. Ok? Bem, voltando então ao nosso início de nossa conversa, o que eu tenho a dizer para vocês, mais uma vez, é que vocês estão de parabéns. Gostei muito de conhecê-los, ver os rostos de cada um, ver também como cada um produziu suas atividades. A gente vê que alguns buscaram fazer o vídeo, né, colocaram uma introdução com letras, fizeram como se fosse um pequeno filme. Muito legal isso, gostei de ver, viu? Então, de parabéns quem fez isso, tá? Outros buscaram um local, né? Se preocuparam com a parte de trás, o que seria mostrado nesse vídeo, né? Alguns se preocuparam em se vestir adequadamente para produzir os sinais. Olha, tudo isso está muito bom, gostei de ver, tá? Então, de parabéns mesmo. E muitos outros, mesmo que não tenham tido esse aparato que os outros tiveram, mostraram sua preocupação em produzir a sua atividade. Alguns até riram no final, riram com os colegas, o que tiveram que produzir, né? Outros estavam um pouco nervosos, não chegaram a terminar toda a atividade, com respeito à tarefa número 7. Tem aquela frase lá, né? Que eu e ele estudamos Libras, eles estudam matemática, e aí eu queria ver como é que vocês sinalizavam usando o espaço. Foi muito legal isso, vocês estão realmente, mais uma vez, de parabéns pela preocupação. É claro que tiveram uma pequena dificuldade. E aí, nesse caso, eu vou ajudar vocês nesse ponto. Daí, o porquê que eu voltei na atividade número 7. Eu, ele. Eu não olho. Porque se eu olhar junto, é você. Então, eu, ele, estudar Libras, ou língua de sinais. Eles, estudarem matemática. Mas aí eu fiz uma pequena dificuldade, porque é assim, quero apontar eles indo lá, dizer lá. Então, o lá teria que envolver você fazer esse movimento, lá, ou aqui. Você vê? Você tem que apontar eu e ele aqui estudar Libras. Eles lá estudar matemática, ou matemática. Então, seria um treino para vocês perceberem essa diferença do apontar, o que seria ele, eles, lá. Eu, ele, aqui. Quer dizer, esse movimento era para vocês treinarem bem isso aí, tá bom? E mais uma vez eu digo que a sinalização que vocês produziram mostra que vocês estão no caminho certo, no aprendizado da língua brasileira de sinais. Então, gente, foi um prazer bater papo com vocês agora. É claro que só eu estou falando, né? Estou gravando o vídeo e vocês não estão falando, mas na produção que vocês fazem, vocês falam comigo e estão mostrando que vocês são excelentes alunos. Vocês, a Docton, nós, todos nós, estamos de parabéns por esse projeto maravilhoso que é aprender a língua de sinais pelo método que é o método à distância. Isso tem dado certo, está dando certo, e vocês são uma turma que realmente mostram que são comprometidos e que são pessoas que vivem nesse século XXI, um século de grandes mudanças. Gente, até mais, tá bom? Grande abraço!